Olá, vim falar para vocês hoje sobre o modo caverna. A gente tinha combinado que eu ia trazer. Eu faço esse modo caverna há mais de um ano e ele resolveu vários problemas de organização da minha vida. O modo caverna, ele é um retiro voluntário, ou seja, eu saio da minha rotina, eu crio novos hábitos durante um período. Eu determino um período em que eu vou focar em alguma área da minha vida que eu preciso ter um novo equilíbrio. Tá? Olhando para as áreas da minha vida, por vezes eu percebi que eu estava me afastando da área da espiritualidade, da área do financeiro, da área da saúde, e por isso eu comecei a fazer o modo caverna. O modo caverna, ele vem desde os tempos antigos, da Grécia e Roma antiga, onde o guerreiro se preparava para uma batalha. E antes dele ir para essa batalha, ele determinava um período de preparação, onde ele se retirava do mundo e ficava recluso numa caverna. Nesse momento da caverna, ele ia se estruturar física, psicológica, para que ele fosse melhor para uma próxima batalha. Nesse momento, ele saía e comunicava: vou ficar recluso por um período. Esse período, para nós, o que ficou mais relevante, e a gente percebe que vários momentos, tanto na Bíblia quanto na história, relatam um número-chave, que é o número de 40. 40 dias. Tá? O número 40 ele representa, na Cabala, o número perfeito. E então, a reclusão por 40 dias representa um tempo perfeito para essa reclusão, onde nesse momento a gente vai buscar fazer a nossa reconexão com nós mesmos, com o nosso interior, com os nossos valores, para que a gente possa sair da caverna com novos hábitos que vão ir na direção de um objetivo que a gente vai traçar. O primeiro ponto no modo caverna é você determinar aquilo que você não deseja mais para a sua vida e fazer um propósito consciente de que você recusa terminantemente daqui para frente que isso aconteça na sua vida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que queira movimentar o seu financeiro, sair da dívida, sair de um salário muito baixo e queira ampliar isso na sua carreira, ele precisa dizer: eu me recuso a partir deste momento e eu não aceito mais para minha vida viver em condições precárias. Daqui para frente vou viver com abundância. E ali, nessa determinação, e isso por escrito se torna muito importante, porque quando a gente escreve, a gente posiciona para o nosso cérebro que a gente está comprometido com aquilo. Então eu te sugiro, pega papel e caneta e pensa com muita intensidade o que a partir de hoje tu recusa terminantemente na tua vida, que tu não aceita mais, que tu quer mudar. E diga isso em alto e bom som e escreva. Este é o primeiro módulo do modo caverna. Você entendendo isso, você começa a buscar a preparação e a formatação, né, do seu ritual na caverna, para que um dia você saia lá, depois de 40 dias, e comunique para o mundo que você mudou, que a partir daquele momento você é diferente. E isso é o efeito do modo caverna. Então vamos lá. Primeiro, o que você recusa? É isso que a gente precisa ver. E agora, para que você realmente entre no modo caverna e vá se retirar para sua caverna, você precisa determinar o que você vai fazer nesse momento. E para que isso realmente funcione, você precisa se afastar de distrações. Você precisa parar com aquelas coisas que te tiram da concentração do teu objetivo. E uma delas é o celular. Hoje, a maioria das pessoas acorda e já a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver se tem mensagem, o que aconteceu durante a madrugada. E isso acaba sendo uma distração, porque ali você começa o seu dia da forma errada. Você teria que começar seu dia com alguma coisa que já estivesse ligada ao seu propósito, aquilo que você colocou como objetivo do modo caverna. Portanto,
mídias sociais ou WhatsApp principalmente, e-mail, isso a gente vai deixar para ver somente num horário determinado. E depois que eu fiz tudo que é o principal. E o segundo passo do modo caverna é determinar o que é o principal e começar o meu dia por isso. Nesse momento, você acorda e você vai determinar o que você vai fazer no primeiro momento, quando você está com a sua mente clara, com a sua mente limpa, descansado. Para isso, você precisa parar e determinar no dia anterior quais são as 3 coisas que você vai fazer no dia que são inegociáveis. Ou seja, são as pequenas metas que para aquele dia você vai fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei meu modo caverna, eu comecei focado na minha saúde. Eu tratei de fazer um exame, vi como é que estavam os índices de colesterol, triglicerídeos, glicose, hemoglobina glicada, os índices do meu fígado, do meu rim, como que estava funcionando minha tireoide. Então, ali eu fiz e vi um comparativo. E eu percebi que eu precisava melhorar minha alimentação. Daquele dia em diante, eu determinei, vou entrar no modo caverna e um dos meus objetivos vai ser, primeiro, fazer uma alimentação regulada. Eu consultei um médico e ele me determinou uma alimentação regrada, que não era uma dieta absurda, mas onde eu parei de comer carboidrato por um período e eu me alimentava muito mais com proteína. E isso fez com que, quando eu repetisse meus exames, o meu fígado estava melhor, o meu rim estava melhor, e eu diminuí a inflamação que eu tinha. E com isso, eu comecei a ter uma vida melhor. Segundo, eu determinei que eu ia tomar água e eu coloquei avisos, lembretes, durante o dia, no meu celular, alarmes que me diziam tomar água. E isso fez com que, a partir da hidratação, eu começasse a sentir que o meu rim estava melhor também. Eu comecei a não ter cálculos renais, comecei a melhorar simplesmente fazendo coisas simples. E o modo caverna é isso, é você fazer o que é simples, mas que é eficaz para que você seja melhor. Comecei trabalhando na minha área da saúde. E depois, o meu terceiro propósito foi eu me reencontrar. Eu vim afastado há muito tempo das pessoas e do meu meio. E para que eu pudesse me recompor, eu coloquei como objetivo fortalecer a minha espiritualidade. E a espiritualidade, ela veio a partir de um hábito bem simples que eu coloquei, que todos os dias pela manhã eu ia ler no mínimo 10 páginas de um livro. E esse poderia ser qualquer livro, desde que me levasse à ligação com o meu espiritual. Para mim, eu usei a própria Bíblia. Por ser um livro que ele traz regras muito claras, tanto de espiritualidade quanto de comportamento, eu me baseei por ele. Já que eu tinha estipulado que eu ia ler 10 páginas de um livro, eu decidi que esse livro seria a Bíblia. Porém, à medida que eu comecei a fazer esses pequenos hábitos, hoje eu tomo água com muito mais frequência, a minha alimentação continua regrada, eu já emagreci 11 quilos do peso que eu estava quando eu comecei no ano passado, e também consegui me reconectar comigo mesmo. A partir da minha espiritualidade, ligar ao meu eu superior, que para mim é Deus, mas pode ser a natureza, pode ser uma outra entidade qualquer, pode ser o Buda, não sei. Você tem a sua religião, ou não, ou simplesmente espiritualidade. Agora, para mim foi assim, e eu me reconectei. No momento que eu reconectei comigo, eu comecei a ter atitudes mais positivas. E outra coisa que eu determinei dentro do modo caverna é que no final da minha noite, antes de dormir, eu pararia e agradeceria por coisas que tinham acontecido no meu dia. E exercitar a gratidão é uma das coisas que mais nos conecta, tanto ao nosso espiritual, quanto ao nosso sentimento de realização. Então, gratidão, isso tem que fazer parte do modo caverna.
E eu, no momento que estabeleci isso e comecei a fazer desta forma, eu percebi que a minha vida começou a ter uma motivação diferente. Mas eu comecei a me motivar não porque, eu era inspirado. Não, eu comecei a me motivar porque eu comecei a ver resultados. Eu comecei a me encontrar, eu comecei a me entender, comecei a buscar autoconhecimento. E eu alimentei a minha mente naquele período dos 40 dias somente com coisas que me levassem ao meu propósito. Eu desliguei redes sociais de ficar olhando. Eu gostava muito de ver comédia, gostava de ver várias coisas que, quando eu via, era uma perda de tempo no meu dia. E eu queria também voltar a trabalhar em algo que me fizesse sentido, que estivesse ligado aos meus valores e aos meus princípios. Durante o período da minha caverna, aconteceu a formação do IGT, a formação em coach. E eu me formei coach criacional. E quando eu saí dessa formação, eu determinei que eu queria viver de coach para o coach. Naquele dia, eu comecei a buscar todos os dias conhecimento nesta área e me fortalecer. Eu fiz a minha formação em coach, a especialização em coach, que era um outro curso, e o Master Coach, a formação completa do IGT, que me levou a um nível bem mais alto para fazer aquilo que eu reencontrei dentro do meu modo caverna, que eram coisas que eu já fazia, que era ajudar pessoas a conectar elas com valores, com princípios. E ali eu encontrei aquele trabalho que me levava ao meu propósito. O fato de fazer o modo caverna fez com que eu me encontrasse muitas vezes com o silêncio. E aí eu entendi muitas vezes o que realmente fazia sentido para mim. Eu não estava ouvindo os outros, eu não estava baseando a minha vida no que os outros diziam. E ali eu acabei encontrando o que realmente fazia sentido para mim. E isso é o fortalecimento do modo caverna. Quando a gente olha para dentro e busca o autoconhecimento, muitas vezes nós vamos encontrar uma das coisas dentro do modo caverna, que é outra regra, que é enfrente os seus demônios. Naquele momento eu vi tudo que me travava, as coisas que me impediam de seguir e de ter sucesso, coisas que eu deixei sem resolver ao longo da minha vida e que depois impactaram e eu não consegui ter resultado. Porque tudo que a gente faz na vida, a gente faz em tudo. Então, eu estava fazendo errado com a minha alimentação, eu estava fazendo errado em não tomar água, eu estava fazendo errado em me afastar da minha espiritualidade e automaticamente eu estava fazendo errado com o meu profissional. No momento que eu me reencontrei com 3 pequenas tarefas diárias, pequenos hábitos que eu fui construindo de pouco a pouco. Tomar água era algo que para mim parecia tão irrelevante, pois o hábito de tomar água me levou a, primeiro, ser consistente e fazer e repetir isso durante aqueles 40 dias. E isso provou que cada vez que eu concluía isso, eu estava vencendo mais uma etapa. Eu era capaz de fazer e que eu estava comprometido com o que eu falei e eu fiz. E é isso que o modo caverna muda na gente. É no momento que você realmente acha que pode e vai e faz. E não quer dizer que todos os dias eu tinha vontade de tomar água, eu tinha vontade de comer somente aquilo que estava determinado, ou que eu tinha vontade de ler. Não. Mas, mesmo sem vontade naquele momento, eu tinha um propósito. E eu fazia pelo propósito e não pela vontade. Então, a motivação, ela veio quando eu comecei a perceber, depois de 20, quase 30 dias, que eu estava tendo resultado e a minha vida começava a andar para frente. E não estar estagnado como eu vinha. Eu vim há mais de 2 anos estagnado. Eu não saía do lugar. Eu não conseguia fazer as coisas. E no momento que eu me determinei, e o modo caverna veio para mudar isso, foi o momento que eu descobri que eu era capaz. E que, daquele dia em diante, eu passei a ser quem eu realmente quero ser. Quem eu determinei que eu vou ser e é alguém que eu me tornei realmente. E por isso, voltei a fazer coisas que eu já fiz há muito tempo. Eu já liderei grandes times, pessoas dentro de uma instituição gigantesca, que era considerado na época o maior banco do mundo.
Ele estava presente em 80 países. E daí eu descobri que aquela pessoa tinha ficado parada no tempo, tinha estagnado. E quando eu me reencontrei fazendo uma atividade simples, que para mim foi simples o modo caverna, não foi fácil, foi simples. E naquele momento, quando eu me reencontrei, eu me conectei novamente com aquele Edson, com aquela pessoa que era determinado, que fazia, que buscava e que tinha resultado a partir de determinação, de disciplina. E o modo caverna, com atitudes muito simples, me provou que era muito simples eu voltar a ser disciplinado. Disciplina é ser discípulo de si mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu determinei para mim o que eu faria e eu comecei a fazer. Após isso, comecei a mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. Fiz também a formação de mentor de carreira. E hoje o meu foco não é só a carreira, mas especialmente hoje o meu grande foco é pegar o líder que sai daquela parte técnica, é promovido para um cargo ou quer ser promovido para um cargo, porém ele não tem a experiência de lidar com as pessoas, de ser um líder na prática e ter as características de um líder. Aí eu estou montando esse curso agora sobre liderança. E é isso que eu vou fazer no ano de 2026. Eu vou trabalhar para líderes, para pessoas que queiram se tornar realmente líderes, mas aqueles que, como eu um dia, tiveram que fazer da sua carreira com determinação, com um objetivo claro e com muito trabalho, se tornar o líder que ele quer ser. Então eu te convido, quer fazer teu modo caverna? Pensa o que tu quer fazer para a tua vida. Determina como uma meta. E começa com pequenos hábitos. Se é na tua saúde, começa a ver como é que ela está. Começa a fazer atos, como eu fiz, por exemplo, de tomar água. Uma coisa muito simples. De dormir bem. Começar a ter horas de sono determinada. Desligar o celular. Tratar de deixar aqueles momentos que você está focado no seu modo caverna, que você está focado no seu ritual da caverna, que nada te atrapalhe. Tenta realmente ouvir aquilo que o silêncio tem para te falar. O momento contigo. Hoje as pessoas entram em casa e já ligam um rádio alto ou colocam um vídeo para assistir. Por quê? Porque elas têm medo do silêncio. Isso é uma das coisas que mais determina, que mais faz com que as pessoas se afastem delas mesmo. E automaticamente dos seus objetivos. Não conquistem mais, fiquem travados. Por quê? Porque elas deixam de ser quem elas realmente são. Para quê? Para muitas vezes agradar outras pessoas. Por quê? Quando você se encontra e você determina, você tem que ser capaz de deixar de ser quem você é para ser alguém melhor. E é isso que eu te convido para que você faça o modo caverna. Então, os passos mais importantes até aqui é você determinar o que você já não quer mais para sua vida. Determinar quais são os novos hábitos que você vai construir. E quando você vê quais os hábitos que você está colocando, você tem que perceber que eles preenchem aquele vazio daquela dopamina barata que é estar ali no celular, olhando coisas que não fazem o menor sentido, que te levam a lugar nenhum e só roubam o teu tempo, que é a única coisa que tu tem na tua vida, mas ela é finita. E quando tu percebe isso, tu coloca na tua vida, tu vai ver que tudo muda. Você começa a viver no presente. Isso, essas pequenas atitudes fazem com que você venha para o presente. Você sinta que você está vivendo este momento. Você começa a fazer coisas simples como comer, tomar água, tomar um banho, escovar os dentes, mas você está presente e sabendo o que está fazendo e não fazendo a vida passar no automático. É como se a gente não vivesse mais o momento. E, portanto, a gente vive angustiado, porque a gente está sempre pensando em coisas do futuro, ou ali sofrendo, porque a gente volta e fica remoendo coisas que aconteceram no passado. E o modo caverna faz com que você se centre em você e viva o momento presente, o hoje, o agora, o aqui. E quando você consegue fazer isso, o modo caverna começa a mudar a tua vida. Você começa a ter
o caminho que você quer tomar, trilhado todos os momentos, todos os segundos da tua vida. E aí realmente é viver. O segredo do modo caverna não é se apaixonar pelo resultado, é se apaixonar pelo trajeto, é você ver que você é capaz de fazer, que você fala e faz, e executa isso todos os dias. E a parte fantástica disso, quando você concluir o seu dia e você viu que você fez aquilo que determinou, vá lá, coloque num calendário. Eu tinha o meu caderno, onde eu tenho ali escrito todos os dias, de 1 a 40. E cada vez que eu realizava as tarefas que estavam determinadas, eu ia lá e dava um cheque. Aquele cheque era a comemoração, era a realização e a confirmação para o meu cérebro de que eu tinha dito e feito. E é isso que eu te convido, a fazer o modo caverna, a viver o modo caverna, mas viver de verdade. Se tu te comprometeu, faça. Ser líder de si mesmo não é para os fracos. Ser líder de si mesmo é o primeiro passo para liderar outras pessoas. Se você quer fazer diferença no mundo, se você quer realmente poder ter certeza que você valeu a pena a sua vida, faça alguma coisa que te conecte contigo. Use e descubra o seu propósito, o seu valor, coloque ele no teu dia a dia e viva intensamente ele. Agradeça por isso e comemore quando você conseguir. Eu sou Edson Lima, mentor e coach. Estou aqui para te ajudar na tua carreira. Estou aqui para te ajudar na tua vida. Se precisar de mim, conta comigo. Tem o meu contato e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até mais.